Deus, meus caros irmãos, graça e paz no amor de Jesus Cristo, Yeshua Hamashia, Yahoshua, glória a Deus, como você achar melhor. Todos para mim é Jesus Cristo. Eu quero, para acabar de vez com essa polêmica, porque tem entrado pessoas no meu canal, irmãos, falando que o nome de Jesus foi um nome mexido, é um nome pagão. Irmãos, por favor, se o irmão acredita assim, não vem deixar um relatório aqui. Eu amo o irmão do mesmo jeito, mas isso traz uma certa preocupação, porque as pessoas que estão no meu canal não alcançaram talvez o conhecimento, e por misericórdia eu não sou melhor do que ninguém, tá? Eu aprendi também diretamente de rabino, irmão. Não foi de uma pessoa, não foi de livros, não foi de histórias. Eu aprendi com rabino, judeu, entende? Então, eu quero dizer para você uma coisa. A origem do nome de Jesus. Vou falar tudo de novo, tá tudo até escrito aqui para mim dessa vez. Talvez eu errei alguma coisa no outro vídeo, porque eu falei assim, mas agora eu deixei escrito, irmão. Então vamos ler. Olha aqui. A transliteração do nome de Jesus, irmãos, envolve uma série de aspectos linguísticos. Você sabe o que é linguísticos? Presta atenção, não tem nada a ver com o Papa, com a Igreja Católica. Se você aprendeu assim, meu querido irmão, você aprendeu errado. Eu vou mostrar para você como não tem. Culturas históricas, linguísticas, culturas históricas, e eu vou explicar em detalhes para esclarecer as principais questões. Você pode chamar do jeito que você quiser, você vai entrar no céu. Se você quiser, não, do jeito que tinha escrito. Se você guardar a palavra, guardar os mandamentos, guardar a doutrina de Cristo, ou de Yeshua, ou de Hamashia, ou, bem, o importa é que seja o mesmo, tá bom? Importa é que seja o mesmo. Você não vai adorar é um outro Jesus que está na cruz ainda. Aquele lá já, nós pregamos um Jesus, mas não aquele que está na cruz, tá bom, irmão? Aquele que ressuscitou da cruz, que saiu da cruz. Irmãos, a origem do nome de Jesus. Vamos falar da origem. Quando os escritos do Novo Testamento foram feitos, irmãos, glória ao nome santo do Senhor. Quando os escritos do Novo Testamento foram feitos em grego, que era a língua franca do Império Romano, e quem que dominou Jerusalém, meus queridos, quando Jesus Cristo nasceu? Foi o Império Romano. Tá bom, irmãos? O nome Yeshua foi transliterado para Iesus, porque eles usavam a língua do Império, que era a língua grega. Então não tem nada a ver com padre, com religião. Roma era pagã, meu irmão. Presta atenção. A transliteração grega ficou ou se adaptar à fonética e às regras gramaticais da língua grega. Era o Império Romano. Quando o Senhor Jesus estava lá, eles falavam o grego, não tinha nem papa. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos entender isso. Meu Deus, isso é histórico, isso não fui eu que falei também não, foi um rabino messiânico, entendeu? É claro que ele chama de Yeshua, e nem de Yahoshua ele chama, como muitos falam. Ele chama de Yeshua, porque é a mesma coisa. Agora tem irmãos que ficam perdendo tempo com isso, irmão. Me desculpe. Certo? A transliteração grega precisou se adaptar à fonética, irmãos, e às regras gramaticais da língua grega, porque no hebraico não tinha o J, e também no grego não se usava o J, irmãos. Entendeu? E o WE do hebraico não tinha um som equivalente direto em grego. Não tinha. Então foi adaptado para IE. Não existia um som. Não sei se você entende de linguística. Estude linguística para você saber o que eu estou falando. Entendeu, irmão? O som, irmãos, CH não existe em grego também, sendo substituído por S, sigma. Certo, irmão? CH, o som SH não existe em grego, sendo substituído, vou repetir, por S, que é sigma. O sufixo us, em grego que é us, foi adicionado
a seguir das regras gramaticais gregas que costumavam a terminar nomes masculinos com us, porque senão não seria nome masculino, irmão. Para indicar o nominativo singular, portanto, Yeshua tornou-se Iesus no grego. Era a língua que se falava. Irmão, como é que eu ia falar Yeshua para um grego? Ele nem sabia o que era aquilo. Eu tinha que falar um nome. Você vai nos Estados Unidos falar em português, alguém vai entender? Só saber falar o português. Irmão, é uma questão de inteligência. Não vai atrás de doutrinas que você não conhece, irmão. Pelo amor de Deus. Você tem esse hábito de chamar, louvado seja Deus. A Bíblia não foi mexida como você está falando, irmãos. Eu era ancião. Foi tratado outros assuntos quando colocaram que ela contém a palavra de Deus. Não é o que você disse. Eu estava na reunião, será que eu ouvi tudo errado então, irmãos? Pelo amor de Deus. Não é que eu estou defendendo a congregação. Mas vamos ser sinceros, eles não fizeram isso por isso. Porque eles tiveram um outro entendimento. Não pense você que eu estou defendendo eles, mas nessa parte aí você errou. Certo, irmãos? Transliteração para o latim. Eu estou falando disso porque entrou pessoas aqui escrevendo, irmãos. Com todo respeito, não faça mais isso, irmão. Se você crê assim, fique em paz. Não venha escrever livro aqui, porque você vai perder tempo, eu vou apagar. Não é que eu não aceite. Eu aceito assim, você faz um canal, você explica, eu não vou falar o seu nome, eu tenho o nome do seu canal, eu respeito o canal da pessoa, eu respeito a ideia, mas eu não acho justo uma pessoa entrar aqui e deixar todos os meus inscritos com dúvida. E isso é muito desagradável, entendeu? Quanto à transliteração para o latim e outras línguas, quando o cristianismo se espalhou pelo Império Romano, o nome grego Iesus foi transliterado para o latim. Como Iesus, o latim também não tinha uma letra correspondente ao Y, então se utilizou o I no início e o som S foi mantido. Do latim, o nome foi transliterado para várias outras línguas europeias, mantendo-se como Jesus, na maioria delas incluindo o português. Como Jesus era chamado no primeiro século? No primeiro século, quando o cristianismo começou a se espalhar pela Grécia e pelo mundo, na língua grega, Jesus era chamado de Jesus Christus. Christus é a tradução grega do hebraico Mashiach, que significa ungido, e é a origem da palavra Messias. Tá? Portanto, entre os primeiros cristãos na língua grega, esta forma como se referiam a Jesus, essa é a forma que se referia a Jesus Cristo. Algumas controvérsias agora vai surgir no entendimento sobre a natureza das transliterações e traduções ao longo dos séculos. A transliteração não é uma tradução literal, irmãos, presta atenção, mas sim uma adaptação fonética para permitir que o nome seja pronunciado em outra língua. Por isso é natural que o nome de Yeshua tenha assumido formas diferentes entre idiomas. Irmão, tem que estudar o grego, tem que estudar as línguas. Senão você vai escutar qualquer fundo de quintal e vai acreditar, irmãos. Em resumo, o nome de Jesus em português deriva de uma sequência de transliterações que começou no hebraico, irmãos. Não foi nada de papa. Começou no hebraico, passou pelo grego e pelo latim, chegando finalmente às línguas modernas. Essa sequência de adaptações foi necessária para que o nome pudesse ser pronunciado de forma apropriada em cada contexto linguístico, porque o nome tem um valor, irmão. Eu não posso tirar o valor do nome. Então tem que mudar o nome para que ele não perca o valor. Então não foi mudado, foi transliterado, não foi traduzido, meu irmão. Entenda. Pegue um professor de grego aí, vai perguntar para ele. Quando foi feita a transliteração? Teve alguém que falou que foi por causa da igreja de Roma para o latim. Foi a igreja romana que existiu? Eu vou te responder agora. Você falou que foi os padres, que não sei o quê. Alguém falou isso, irmão, tá? A transliteração do nome de Jesus para o latim não foi resultado de nenhuma exigência romana. Não foi.
Muito pelo contrário, quando o evangelho chegou em Roma, ele foi perseguido, certo? Mas sim um processo natural da tradução e disseminação dos textos cristãos ao longo do tempo. Eles foram buscando os textos. E veio o grego, que nem existia ainda a igreja romana, irmão. Por isso que é bom a gente ter uma Bíblia grega. Eu vou ter uma Bíblia grega, eu não vou ficar com essa só baixado no telemóvel, porque no celular, tá? No início da era cristã, o grego era uma língua franca no império. Hoje é o inglês, né? É difícil explicar isso, irmão. Majoritariamente em grego, à medida do que o cristianismo se espalhou por suas diferentes regiões, surgiu necessidade de traduzir as escrituras para outras línguas, incluindo o latim, que era a língua oficial do Império Romano, especialmente no Ocidente. Se falava muito latim, no Ocidente todo. As línguas latinas, inclusive o brasileiro, o português provém do latim. Vetus latina e vulgata. Antes da oficialização da versão padrão, havia várias traduções do Novo Testamento para o latim, muito antes, conhecida coletivamente como Vetus latina. Essas traduções eram feitas por diferentes comunidades cristãs e tradutores individuais. Nessa fase, o nome Jesus foi transliterado diretamente para Jesus, em latim adaptado à fonética para as gramáticas latinas. Então isso não quer dizer, irmão, que a igreja teve alguma influência. Apenas a igreja, depois que começou a igreja romana, eles usaram o nome de Jesus e não de Jesus. Porque já se usava. Não existia papa nenhum, não foi padre nenhum, irmão. Vai na história, irmão. Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. Esse negócio de dizer que foi um padre, que isso é da igreja romana. Irmão, procure estudar para você falar. O que eu tenho aqui hoje é um estudo profundo sobre isso. Se você fosse lá na época do Senhor Jesus, lá em Jerusalém, você ia encontrar muitos judeus que falavam em grego. Porque naquela época do Império Romano, a língua que eles falavam era grega. Tá, irmãos? Por isso que tinha que se falar em grego. Os judeus entre si falavam Yeshua, falavam Jesus, o Yeshua. Mas os que eram gregos falavam Jesus, que era a mesma pessoa, porque eles tinham uma fonética diferente. Entenda. Aí você diz que não há lógica traduzir o nome. Irmão, nós não traduzimos nome nenhum. Imagine, eu fui em Israel, perguntei para um judeu, que não era nem de nenhuma denominação, era muçulmano. Para um judeu não, para um islâmico. Você consegue falar o meu nome em hebraico? Ele falou para mim, como é o seu nome? Eu falei, Raul. Irmão, ele teve um trabalho para chegar, ele não conseguiu falar. Ele falou, Ha'al. Ficou assim, ele não conseguiu. Eu perguntei para um judeu, dá para falar o meu nome em hebraico? Ha'al. Eu tenho um amigo que mora em Jerusalém. Ele se chamava, acho que Alexandre, parece. Ele teve que mudar o nome de Alexandre, teve que transliterar o nome. Porque Alexandre lá não é nome de homem. Então tem que chamar de outro nome. Está entendendo? Irmãos, vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Esses irmãos que entram no canal, que põem essas coisas, eu peço em nome de Jesus Cristo que pare. Eu vou fazer o seguinte, irmãos, se continuar assim, eu vou tirar os comentários dos meus vídeos. Porque isso confunde os meus inscritos, deixa confusão. Você quer fazer o teu vídeo, faça lá. Por favor, não cite o meu nome, porque eu não citei o seu. Eu tenho o maior carinho pelo irmão, quero o bem do irmão. Agora dizer que a congregação colocou que a Bíblia contém por causa que ela já viu o erro. Irmão, a congregação ela está tomada de um espírito contrário, está obedecendo a nova ordem mundial e todos querem que você esqueça o nome de Jesus. Quando eu vou expulsar um demônio, eu vou em nome do Senhor Jesus. Sabe o que eles falam para mim? Já aconteceu? Não fale esse nome aqui, esse nome me queima. Por que ele fala isso? Será que o espírito do inferno está dividido? Você já foi expulsar algum demônio? Você já viu alguma legião? Você já viu quando uma pessoa está possessa mesmo do maligno? Irmão, eu não sou melhor que ninguém, mas eu já vi várias vezes.
Se o nome de Jesus não tivesse poder nenhum, por que eles ficam gritando lá e não quer que fala? E se eu falar Yeshua, ele também grita a mesma coisa e não quer que fala. E se eu falar Yahushua, a mesma coisa. E se eu falar Jesus, ele também fala. Mas como eu estou no Brasil ou em Portugal, eu vou falar a língua que eu sei falar, irmão. E posso falar Yeshua, porque aqui agora nós temos facilidade da fonética. Você sabe como era antes? Irmãos, eu não estou nervoso. Eu estou explicando porque eu não vou aceitar. Meu canal é público, porém essas coisas que mexem com o nome de Jesus Cristo, você pode me chamar de falso profeta, você pode me chamar de enganador. Quem crê no nome de Jesus Cristo, deixa um amém aí embaixo. Quem não crê, irmão, pode sair do meu canal, porque eu creio assim. Não adianta você se inscrever no meu canal e ir contra aquilo que eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Yeshua HaMashiach. Se for para entrar você aqui, dizer para mim que Jesus está errado, com toda aquela delicadeza, não vai adiantar nada. Eu vou tirar o seu comentário. E se eu souber quem é, eu vou te bloquear. Porque eu não aceito que ninguém fale contra esse nome, irmão. Porque por causa desse nome eu quase morri. Por causa desse nome eu passei por tanta dificuldade. Por causa desse nome, irmãos, tem muita gente sendo perseguida. E eu acho estranho isso. Por que tanta perseguição por causa desse nome? Você já não meditou isso? Será que essa perseguição é em vão? Medite, irmão, medite. Pelo amor de Deus. Parece que a pessoa só acredita naquilo que está escrito. Não é não, tem que acreditar naquilo que se vê também. Se eu vejo uma pessoa padecer por causa da Bíblia Sagrada, eu vou dizer que ela não está completa, que ela não é a palavra de Deus. Por que ela incomoda tanta gente? Que mal que está escrito aqui. Irmão, pense, reflita. Se você tem essa fé, fique com ela, pregue lá no seu canal, faça o que você quiser, eu vou respeitar. Se eu for lá eu assisto, se você quiser dar o canal para mim eu vejo. Só que eu não vou concordar. Porque eu estive com um rabino messiânico que fez rabinato, vou repetir, que ia ser rabino ortodoxo, mas quando ele estava para ser formado, ele começou a ler o Novo Testamento em grego ou em hebraico. Deram para ele, ele estava andando na rua e ele foi passado para ele na escola, no curso, que ele estava terminando para fazer o rabinato, que ele tinha que estudar o Novo Testamento em hebraico para poder ter todos os argumentos para contrariar o Novo Testamento, certo? Sabe o que aconteceu, irmãos? Diante de Deus, vou falar para vocês que eu conversei com ele, não foi com outra pessoa e nem escutei a história dele na internet, eu estive junto com ele. Ele falou que ao ler, ele não viu nenhum Jesus romano, ele não viu nenhum homem de outra nação. Ele viu um judeu que nasceu em Belém. Ele não viu aquele cristianismo que entrou com bandeiras lá em Jerusalém, fazendo coisas horríveis em nome de Jesus. Não, ele viu um Jesus que pregou a paz, um Yeshua que pregou a paz. E no final, sabe o que ele falou? Ele disse assim, olha, se você for na Amazonas e perguntar, conhece o rabino tal? Eles vão dizer que não. Conhece o rabino tal? Eles vão dizer que não. Mas se você perguntar quem é Jesus Cristo, ele falou bem assim. Eles vão dizer, Jesus Cristo é o meu Salvador. O que ele quer dizer com isso? Ele é rabino, ele é judeu, e falou isso. Agora, você acha que eles estudam pouco, irmão? Você sabe como é que se forma um rabino? Irmão, além do estudo, que eu não estou aqui para só materializar na letra, a espiritualidade que tem esse homem, muito profunda, deve de dar de 10-0 em mim e em muitos que estão aqui no meu canal. Mas toda a honra e glória seja a Yeshua HaMashiach, ou Yahushua, ou a Jesus Cristo, como você achar. Porque para mim é a mesma coisa. Porque se eu falar John, eu vou falar João. Certo? Se eu falar Juan, em espanhol, eu estou falando João. Ok? Se eu falar Pedro, eu estou falando de Pedro. Mas se eu falar Kefas, eu também estou falando Pedro. Certo, irmãos? Você está entendendo? E se eu falar Pierre, eu também estou falando Pedro. Entenda o que é linguística, para depois você entrar no meu canal e debater. Se quiser fazer uma live, põe aí
Nós vamos entrar. Eu posso trazer posso pedir para um judeu brasileiro que está em Israel, que ele vem na live para nos ajudar e nós conversamos sobre isso, tá bom? Deus abençoe e guarde, a não ser que ele não tenha tempo. Porque se for para fazer, eu gostaria de fazer com ele, porque o conhecimento dele é muito mais profundo do que o meu. Ele fala Yeshua, fala Jesus e explica muito melhor do que eu estou explicando aqui. Deus abençoe a todos, fique com Deus.